Vamos falar um pouco agora da pauta internacional, Miguel, mas ainda envolvendo o presidente Lula, inclusive, essa declaração que eu vou repercutir agora do presidente Lula foi dada na mesma entrevista que o Tony Garcia citou agora. O Lula fala da manifestação do Bolsonaro e tudo mais, mas, claro, ele também foi perguntado, essa entrevista do presidente foi para o jornalista Kennedy Alencar, transmitida ontem à noite, uma entrevista bem longa, com vários temas sendo explorados, e, claro, o presidente Lula é perguntado sobre a repercussão daquela fala dura que ele havia feito, criticando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamando de genocídio o que as forças militares israelenses fazem na faixa de Gaza e comparando o morticínio promovido por Israel na faixa de Gaza ao morticínio de judeus promovido pelo regime nazista de Adolf Hitler, né? Então, claro, isso foi um pautas dessa entrevista do Lula ao Kennedy Alencar, e o Lula, ele não arredou o pé, não retrocedeu, pelo contrário, ele manteve essa mesma posição e chegou a subir ainda mais o tom contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Lula reafirmou que o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio, e ele procura explicar que quando ele compara as mortes de palestinos às mortes de judeus, ele não está se referindo ao povo, sim o que pratica um Estado, né? E aí ele fala, só para destacar um trecho da declaração do Lula, que entre aspas, eu fui o primeiro presidente da República, do Brasil, no caso, né, a visitar o Estado de Israel, quando ninguém visitava. Eu fiz muitas reuniões com o povo judeu. Nessa crise, eu fiz reuniões com famílias que tiveram familiares sequestrados e falei com líderes de países das regiões nos esforços de libertação dos reféns. Nunca misturo a atitude de um povo com as ações de um governante, disse aí o presidente Lula. E, na sequência, ele dispara, abre aspas, e eu quero dizer em alto e bom som, o primeiro-ministro de Israel está praticando um genocídio contra mulheres e crianças. Fecha aspas. Então, o presidente Lula manteve a essas críticas, mesmo diante de uma reação muito virulenta por parte do governo de Israel. Todo mundo se lembra aqui que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou de volta seu embaixador, que no mundo diplomático é visto como uma reprimenda, o embaixador israelense no Brasil foi convocado de volta. Lula fez o mesmo, né? Lula também convocou de volta o seu embaixador, houve um princípio de crise diplomática, digamos assim, mas o Lula manteve sua posição. E até o momento, o chanceler de Israel segue promovendo ataques ao presidente Lula. Hoje mesmo, o chanceler de Israel fez uma publicação nas redes sociais utilizando a inteligência artificial para atacar o Lula, colocando ele numa posição pejorativa, mas o presidente Lula segue mantendo essa condenação ao que o Estado de Israel vem fazendo contra os palestinos. Nessa mesma entrevista, o Lula ainda reforça que, apesar de ter comparado a morte de palestinos à morte de judeus, ele não utilizou a palavra holocausto, né? Ele diz, o Brasil foi o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas, mas eu não posso deixar de condenar o que Israel faz na faixa de Gaza. Ele diz, o que nós estamos clamando é que pare os tiroteios, que permita que tenha chegada de alimento, de remédio, enfim. Ele faz mais um apelo pelo cessar-fogo. E aí o presidente Lula volta a falar do primeiro-ministro de Israel, dizendo que o conhece há muito tempo e que não esperava que o Netanyahu compreendesse suas declarações, porque o Lula, segundo ele, sabe muito bem qual que é a ideologia política do Netanyahu, e por isso ele não esperava uma reação muito diferente do primeiro-ministro de Israel. Só para destacar aqui a fala exata do presidente com relação a isso, abre aspas. Veja, eu não esperava que o governo de Israel fosse compreender. Eu não esperava, porque eu conheço o cidadão historicamente já há algum tempo, eu sei o que ele pensa ideologicamente. Quando ele fala cidadão, ele está se referindo ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Enfim, esse foi um trecho de destaque da entrevista do Lula, para além dos momentos em que ele falou das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele falou da manifestação, e hoje o presidente Lula já retomou também a sua agenda internacional. Ele está na Guiana, né, para participar da 46ª Conferência dos Chefes de Governo e da Comunidade do Caribe, a CARICOM, ocasião, inclusive, um momento, né, de certa tensão entre a Venezuela e a Guiana, né, nessa disputa pelo território de Essequibo.
Guiana reivindica esse território e recentemente é um território que atualmente faz parte da Guiana e recentemente a Venezuela sinalizou que pretende anexar esse território e Lula é visto como uma liderança regional que pode encontrar uma solução para essa crise, pode mediar essa iminência de conflito. Então hoje o presidente Lula já está na Guiana. É isso, Miguel e Tony.